fala sobre os nossos corações. Amém. Amém. Glória a Deus, bom dia. Bom dia. Podem abrir a Bíblia de vocês, em Daniel 2. Então, a pastora estava cobrando a gente, né, que é meio andando, né? A pastora estava cobrando a gente que. Cobrando não, né? Mas assim, orientando para que a gente voltasse a ter uma EBD de fato, né? A falar, assim, a dar uma aula, né? Porque a gente já estava fazendo no formato de culto, aqui na EBD pela manhã. Então, hoje eu, né, tentei fazer isso da melhor forma possível para que ficasse no formato de aula. E hoje a gente vai falar sobre o período intertestamentário. A gente vai falar sobre isso? Período intertestamentário? Alguém? Então a gente vai aprender um pouquinho hoje. Tá? Eu vou falar muito sobre a questão histórica, tá? Vai ter um pouquinho de data, um pouquinho de nome, mas não se apega a isso não, né? Acho que Deus tem algo para falar e fazer através, né? Fazer aqui nessa manhã, através dessa palavra. Daniel 2, versículo 31. O rei Nabucodonosor, né, tinha tido uma visão e ninguém podia interpretar para ele, né? E aí Deus trouxe a revelação para Daniel não só da visão que o rei teve, como da sua interpretação. E aí Daniel diz que o rei fala assim aqui, ó: Tu, ó rei, versículo 31, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com uma palha das eiras do estilo, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Bem? E aí? Pode ficar. Quando termina o Antigo Testamento, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento há um período chamado período intertestamentário, ou seja, entre testamentos. Esse período se deu num tempo de aproximadamente 400 anos. Então, só para vocês entenderem o contexto, quando termina o Antigo Testamento, o idioma oficial de Israel era o hebraico. As pessoas falavam hebraico. Mas quando Jesus nasce, eles estão falando aramaico. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento termina com a invasão, com os babilônicos dominam Israel, levam os cativos, e o rei persa da Síria manda eles voltarem e tudo mais. Então, Jerusalém naquela época era o domínio da Pérsia. Mas quando começa o Novo Testamento, está lá Jesus, e quem que domina na época de Jesus? Alguém vai dizer? Roma, os romanos. Então, pera, aqui era Pérsia quando acaba o Antigo Testamento, mas quando começa o Novo Testamento é Roma. Aqui era um idioma, o hebraico, mas quando começa o Novo Testamento é o aramaico. Aqui os judeus tinham, o templo tinha sido destruído e tudo mais, mas no Novo Testamento já se fala em sinagoga, já se fala em fariseus, saduceus, essênios. Que povo é esse que surgiu? Né? Então há todo um período em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Algumas Bíblias, um pouco mais antigas, elas tinham uma folha em branco entre o Antigo e o Novo Testamento. Não sei se a de vocês têm, puder dar uma olhada aí. Quando acaba o livro de Malaquias e começa o livro de Mateus, algumas Bíblias têm uma folha em branco. Essa folha em branco representa o chamado período do silêncio da época. Essa folha representa o chamado período do silêncio. O que era o período do silêncio? O período intertestamentário. É um período em que não houve um profeta levantado por Deus durante 400 anos. Então, o último profeta a profetizar no Antigo Testamento foi Malaquias. E quando surge Jesus, o profeta que ele cita Jesus está lá, João Batista. Então, durante Malaquias e João Batista, não houve profeta levantado por Deus. É por isso que é chamado de período do silêncio.
Então temos aí período intertestamentário, período interbíblico, né, também está assim, e período de silêncio, 400 anos de silêncio. Só que não foi um período tão silencioso assim, né? Aconteceram vários fatores, aconteceram várias coisas nesse período que nos levam a compreender certos aspectos do Novo Testamento, quando Jesus chega para lá. Por isso que é importante a gente entender o que aconteceu nesse período. E por que eu comecei a ler essa visão de Daniel aqui? Nessa visão, Daniel fala de uma estátua, que ela é composta de 4 metais, né? A cabeça de ouro, o tronco dos braços era de prata, o quadril e as coxas eram de bronze, e os pés eram de ferro misturado com barro. Então o que ele estava querendo dizer com isso, né? Esses 4 materiais eram 4 reis que viviam. E eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles. No Daniel 7, Daniel também, Daniel tem uma segunda visão. Daniel 7, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler também. Fala assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel já sendo levado cativo pela Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a soma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite e esses 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Os 4 ventos está falando de um período de revolta, um período de turbulência, um período conturbado. 4 animais, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Ele dizia: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando as visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Quando você vê aqueles animais, parece que uma coisa confusa. O que Daniel queria dizer com esses 4 animais? O que ele queria dizer com essa estátua que era composta de 4 metais? Então Daniel estava aqui profetizando, estava falando acerca daquilo que iria acontecer, de 4 reis que iriam surgir no antigo, nesse período aí. E o primeiro rei deles é o rei babilônico. Então aí que surge a Babilônia. Lá no Antigo Testamento você vê a história lá. Davi, Salomão, com o filho de Salomão, o reino se dividia em 2, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, pecava contra Deus e tudo mais, e teve dezenas de reis lá, e aí foram dominados pela Síria. A Síria dizimou completamente o reino do norte e levou para o mundo. O reino do sul ele persistiu por mais alguns anos, 160 anos aproximadamente. O reino do sul, mas chegou a época que eles tinham pecado contra Deus. E aí, vamos ler lá 2 Crônicas, no último capítulo 36. Gente, percebe que eu estou um pouco resfriado, eu acho. Cabeça que a partir do versículo 17. 2 Crônicas 36, 17.
Jerusalém nessa época. Vamos ler a partir do 11, na verdade, porque já dá um contexto melhor. 36:11 fala assim: tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, grave esse nome, Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu seu serviço, e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceram do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, dos profetas, desprezaram as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. E o que aconteceu quando Deus virou? Aí fala no versículo 17: por isso, por toda a maldade que Jerusalém estava fazendo, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, Nabucodonosor, o qual matou seus jovens da espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deuses nas suas mãos, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruíram também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor com boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Aqui, no versículo 20, ele fala assim: os que escaparam da espada, esses levou para a Babilônia. Vocês lembram de alguns jovens que foram levados para a Babilônia? Quem foi? Daniel, Ananias, Larissa e Misael. Esses 4 jovens, eles eram entre os jovens que foram levados pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. Né? A Babilônia, ele tinha esse costume, né? Ele invadia um povo, só que assim, ele não queria dominar aquele povo ali, porque o povo podia se organizar, preparar uma revolta, então ele levava cativo todo mundo como escravo, e ali colocava o povo dele. Né? Então Jerusalém já não estava mais habitada pelos judeus, estava sendo habitada pelos caldeus. Né? Caldeus era o nome da região, né? Babilônia era a cidade. Então ele leva aquele povo todo, e aí vai, né? Vai Daniel, vai os 4 jovens, vão alguns profetas também, Zacarias também é levado, e lá eles vivem na Babilônia, né? Eles são impedidos de cultuar, eles são impedidos de prestarem sacrifício, porque não tinha mais tempo. Né? Como é que eles vão adorar? E a base, o cerne da adoração judaica era o sacrifício. Eles adoravam a Deus sacrificando, eles pediam perdão sacrificando, eles faziam tudo sacrificando. A única coisa que eles tinham naquele momento era a Torá. A Torá é o Pentateuco, né? Vai de Gênesis a Deuteronômio, são 5 livros da Bíblia. É a única coisa que eles tinham. Mas aí já era um preparativo, né? Já era um primeiro passo que Deus estava dando para preparar a terra para quando Jesus chegasse. Esse período surgiu algo muito importante na época de Jesus, chamado de sinagoga. Alguém sabe o que é sinagoga? Sinagoga? Já ouviram falar, né? Então, sinagoga é um templo, mas assim, não é um templo para sacrifício, né? Porque os judeus tinham um templo. A sinagoga é um lugar de oração, era um lugar para se aprender mais da palavra. Tipo essa, mas assim tem outra coisa. Mas assim, a sinagoga era um lugar para eles se reunirem, né? Era como se fosse uma congregação. Eles se reuniam na casa das pessoas, mais tarde eles construíram realmente locais para eles se reunirem, porque eles não tinham tempo para adorar, eles não tinham tempo para sacrificar. Então, para adorar, como é que eu faço para adorar a Deus? Como é que eu faço? Então, eles criaram a sinagoga, que eram essas reuniões que eles faziam nos locais. Né? E aí tinham esses locais realmente que eles se encontravam, às vezes era na casa de alguém, às vezes era, aí mais tarde eles construíram realmente um local.
para eles se encontrarem. E por que a sinagoga foi importante? Não vou lembrar onde está, mas em alguns momentos do ministério de Jesus ele se levanta, né? E ele está na sinagoga, como a palavra fala que era de costume que ele fazia todo sábado. E aí ele levanta para ler e ele lê Isaías 61, né? Ele lê a profecia falando sobre ele mesmo. Que ele viria para, né, ele padeceria pelo seu povo, morreria pelos seus pecados, né, para tirar suas dores, pelas suas proteções. Então Jesus, a sinagoga ele teve esse fator importante, né, na época de Jesus, porque Paulo, quando viajava para os lugares pregando, ele parava nas sinagogas. Era o primeiro lugar que ele ia. Por quê? Porque lá tinha um Deus. Tinham pessoas que ele já tinham algum conhecimento, sabe? Então, começou a ser o local onde os apóstolos iam para iniciar, quando chegavam na cidade, para pregar. E as sinagogas surgiam nesse período aqui dos babilônios, porque os judeus tinham sido tirados da sua terra. Mas pronto, tá lá. Os judeus são impedidos de adorar, são impedidos de cultuar, eles criam as sinagogas e conseguem ali, né, estudar um pouco sobre a Torá e tentar manter os seus costumes. Até que surge um novo reino, né? O reino que a gente leu na visão seria um peito de prata, né? Que é o segundo animal que a gente leu aqui também em Daniel. Esse segundo reino foi o reino da Pérsia, o reino chamado Medo-Pérsia. O seu rei era Ciro. Quem vai falar em Ciro? Pronto. Ciro ele teve um papel importantíssimo, porque a palavra fala que ele era o servo de Deus, apesar de ser um rei de uma nação estrangeira. Vamos ler lá em Esdras. Esdras capítulo 1. Logo depois de segundo Crônicas. Esdras 1. O decreto de Ciro. Está assim, ó, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também o espírito dizendo: assim disse Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e sua Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então Ciro, por mais que ele tenha sido o rei da Pérsia, né, ele era um rei temente a Deus. Voltando uma páginazinha aí na Bíblia de vocês, indo lá para 2 Crônicas 36, né, versículo 22. Olha o que a palavra fala também sobre esse ciclo. 2 Crônicas 36, 22, uma página antes. Fala assim, ó, porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, a mesma coisa que estava na minha. Assim disse Ciro, rei da Pérsia: Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e encarregou de edificar uma casa de Jerusalém, está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus esteja com ele. Mesma coisa. Então, no final da Bíblia, só é o começo do livro de Esdras. O livro de Esdras, o livro de Neemias, o livro de Esther, todos se passam naquele mesmo período ali, o período do Medo-Pérsia. Então, você tem o primeiro rei, Ciro, né? Foram 4 reis, né, colocados, 5 reis, não, colocados durante esse período, né? A Pérsia reinou durante 120 anos. Então já avançou um pouco mais desse período em branco aqui, né, da Bíblia. Ciro foi um rei legal, temente a Deus. Só que depois dele veio outro rei chamado Artaxerxes. Artaxerxes impediu a reconstrução do templo, né? Não queria que os judeus voltassem, não queria que os judeus reconstruíssem o templo. Só que aí, novamente, Artaxerxes morre e surge um outro rei chamado Dario. E aí, Esdras 7.
Esdras 7, versículo 1. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Passaram essas coisas, o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de tal, filho de tal, filho de tal, filho de tal. Versículo 6. Ele era escriba, Esdras está falando, né? Esdras era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, os cantores. O que é que Esdras tinha pedido aqui? Tinha pedido novamente ao rei para poder reconstruir o templo. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas o livro de Neemias, ele se passa nesse período aqui, entre o capítulo 7 e 8, se não me engano, de Esdras. Entre a história que conta no capítulo 7 e a história que conta no capítulo 8, acontece a história de Neemias, todo o livro de Neemias. Que também fala da mesma coisa, da reconstrução do templo. Né? Ninguém chega lá para o rei, pede, ó rei, mas me permite voltar para a minha terra e tudo mais. Era esse mesmo rei aqui que permitiu, né, Esdras voltar para reconstruir. Então, a gente vê aqui que mais uma vez está se cumprindo a profecia de Daniel, né? De ter ali um segundo reino. Né? Só que Daniel também profetiza sobre o fim desse reino, o fim do reino persa. E surge um terceiro reino. E surge o terceiro reino, que é o reino grego. Daniel 11. Eu estou falando para vocês falarem a pergunta. Daniel 11. Ele fala assim, mas eu, no primeiro ano de Dario, o medo, Dario aqui era o segundo rei, depois de Nabucodonosor. O medo, me levantei para fortalecer de lá. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão da Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Você vê como Daniel foi específico nas palavras, né? Ele fala, olha, eu estou aqui no reinado de Dario, depois de Dario vão vir mais 3 reis, e nesse quarto rei, a partir do rei Ciro, ele vai se levantar, ele vai ser muito rico, mas ele vai se levantar contra o reino da Grécia. A Grécia não era conhecida naquele período, mas ainda assim Daniel já estava profetizando. E o que acontece logo depois do último rei da Pérsia? Surge o reino da Grécia. A Grécia se levanta com Alexandre o Grande. Eu ia falar em Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um grande conquistador, né, do Império Grego. Ele rapidamente expandiu suas conquistas da Grécia e ele se tornou o maior império que o mundo já tinha visto. Né? Nunca tinha existido um reino tão grande e tão forte quanto a Grécia. Só que o reinado de Alexandre o Grande não durou muito tempo. Né? Alexandre o Grande ele vive por 13 anos, né, dos 20 aos 33, é onde ele invade as terras, ele conquista, ele é um gênio militar. E logo depois da sua morte, né, o reino grego, né, que eles tinham conquistado, foi dividido entre os 4 generais, porque o filho de Alexandre o Grande ele não estava em idade de assumir o trono. Então, dividido em 4 partes. E 2 dessas partes são as principais para a gente. Então, as 4 partes foram os Ptolomeus, Seleucas, Lisíanos e Cassandra, os 4 generais dele. Seleucas e Ptolomeus foram os que ficaram responsáveis, os Ptolomeus pela parte do Egito, subindo até a metade de Jerusalém, e os Seleucidas, a região da Síria, ali em cima, até a metade de Jerusalém. Então Jerusalém ficou aí no mesmo caminho entre esses 2 reinos, Ptolomeus e Seleucidas. Muito nome, né? Eu falei que tem muito nome. Né? Mas o que é importante nessa parte? Os Ptolomeus, né, por enquanto, dominavam Jerusalém ali e permitiam que o povo cultuasse. É nesse período que surge a Septuaginta. Alguém já falou de Septuaginta? Eu vi alguém mais? Septuaginta? Ninguém sabe o que é Septuaginta? A Septuaginta era a Bíblia que Paulo carregava. A
A Septuaginta foi a primeira tradução da Torá para o grego. Então, com o advento do Império Grego, né, eles começaram a espalhar a sua cultura, algo chamado de helenismo. Então, eles queriam ali impor a cultura grega para todo mundo. Então, olha, todo mundo agora vai falar grego, todo mundo agora vai vestir que nem os gregos, todo mundo agora vai frequentar teatro, todo mundo agora vai fazer exercício para ficar correndo nas trilhas com os irmãos, né, que tinha essa cultura. Então, assim, eles queriam colocar os deuses gregos, a cultura grega, a política grega, tudo em todo mundo. Né? Isso é chamado de helenismo. Né? Começou com Alexandre Grande e continuou com os generais dele. Mas, como Deus usa tudo, né, a favor do rei, né, por que foi importante você ter esse período do helenismo? Nessa época, esses povos todos, que antigamente cada um falava a sua língua, começaram todo mundo a falar grego. Então, será que é mais fácil? Pensa aí, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, ele evangelizar. Se ele chega num lugar, um fala o idioma. Se ele chega em outro lugar, o outro fala outro idioma. Se ele chega em outro lugar, o outro fala outro idioma. Como é que fala com todo mundo? Mas não. Deus preparou de forma que, no período em que eles fossem pregar, todo mundo falasse no seu idioma. Todo mundo falava grego. E essa tradução da Torá para o grego, a Septuaginta, foi importante por causa disso. Né? E ela foi traduzida por causa de um bibliotecário, Ptolomeu. Era quando ele vivia, né? Ptolomeu. Ele queria saber mais, ele queria livros, e ele sabia dessa Torá, né? O livro dos judeus. Não, vamos traduzir esse livro para o grego. Né? Então, por uma curiosidade dele, né? E aí ele reuniu 70 anciãos, por isso Septuaginta significa 70. Então ele reuniu 70 anciãos que traduziram, né, a Torá para o grego. Então surge aí a primeira ferramenta de evangelismo, né, que seria extremamente importante para a igreja primitiva, né, pregar o evangelho. Só que acontece outro conflito, né? Ainda dentro do período grego, eu falei que era Ptolomeu e Seleucus. Ptolomeu ficou governando durante o período de Jerusalém, em conflito e tudo mais, que criou a Septuaginta. Aí os Seleucus, né, que viviam em cima, invadiram Jerusalém, tomaram os Ptolomeus. Os Ptolomeus deixavam os judeus cultuarem a Deus, né? Deixavam os judeus se reunirem e tudo mais. Mas os Seleucus não. Os Seleucus, eles queriam também implementar o helenismo, né? Colocar a cultura grega ali para todo mundo, só que de uma forma radical. Então, aí surge uma figura terrível chamada Antíoco Epifânio. Não vai falar? Antíoco Epifânio. Terrível. Ele não somente impediu os judeus de cultuarem a Deus, como ele começou a perseguir os judeus. Então você não poderia professar a fé publicamente, não poderia carregar uma Torá, não poderia se ajoelhar para orar, não poderia fazer nada. Os judeus foram impedidos de serem judeus. Segundo ponto que ele colocou, impostos. Começou a coletar ainda mais impostos. Porque Roma estava passando um período de dificuldade financeira. Então eles queriam cobrar de todo mundo. E aí, onde é que tinha bastante ouro em Jerusalém? Utensílios de ouro, onde é que tinha? No templo. Exatamente. Então ele queria saquear o templo, invadir o templo, roubar tudo que tinha lá. E aí, querendo, né, colocar esse peso. E aí começou também algo terrível, né, nessa época, que o sumo sacerdote, até então, era um cargo direcionado por Deus, era da família de Levi, então todo sumo sacerdote precisaria ser descendente de Levi. Só que chegou um carinha lá, chegou aqui e falou: olha, tem dinheiro aqui, está tendo dinheiro, tem dinheiro. E ele comprou o direito de ser sumo sacerdote. E esse costume se perdurou até o Império Romano, bem depois disso. Das pessoas que não tinham direito a ser sumo sacerdote, comprarem esse direito. Iriam lá e pagarem para ele, como governador de Jerusalém, colocava o cara como sumo sacerdote. Né? Inclusive, um pouco depois, né, a gente vê lá Herodes, né, Jesus Herodes manda. Tem Herodes, o filho dele, Filipe é que manda matar João Batista, né, mandar ele matar. Herodes era avô de Salomé, né, que a gente dançou lá e tudo mais. Herodes casou com a filha de
Simon, né? Um sacerdote. Simon foi um sacerdote que comprou o direito a ser um sacerdote. Enfim, caso de família, né? Mas enfim, os Seleucidas. Então assim, Antíoco Epifânio, ele era terrível. Mas por que ele foi? Mas qual foi a relevância dele para o cristianismo, né, primitivo? Né? Ele apertou tanto o povo judeu, apertou tanto, que um dia um sacerdote se levantou, chamado Matatias, e com ele surge a revolta dos Macabeus. Você já fala disso? Macabeus. Revolta dos Macabeus. Então, o que foi a revolta dos Macabeus? Um sacerdote, né, Antíoco Epifânio mandou um cara lá, mandou um general de guerra até a cidade dele, mandou que ele sacrificasse um porco, né, mandou sacrificar um animal impuro, e ele falou: não vou fazer. E aí outro cara estava lá: não, eu faço. Mas ele se levantou, matou o cara, matou o general, você matou todo mundo. Não vai fazer, não vai. E aí, nisso surge, né, os filhos de Matatias, né, Judas Macabeus, por isso que a gente fala a revolta dos Macabeus. Judas Macabeus foi o general do exército dos Macabeus. E eles começaram a guerrear contra o Antíoco Epifânio. Né? E aí houve várias guerras, várias lutas, várias batalhas. E eles travando essas batalhas e tudo mais. Até que eles finalmente vencem, né, a batalha. E o que era fantástico, porque o exército de Antíoco Epifânio, né, tinha 40 mil soldados, no segundo momento teve 60 mil soldados. E o exército dos Macabeus era com 3 mil soldados, 5 mil soldados. E era uma galera assim, não era preparada para a guerra, eram os sacerdotes, o povo que estava ali que não aguentava mais ser extorquido por Antíoco Epifânio, né, pelo Império Grego. Então eles se levantam e rompem com aquilo e vencem, né, essa guerra. E aí eles vão para o templo, purificam o templo, eles compram de novo, né, fabricam todos os utensílios do templo que tinham sido saqueados. E limpam o templo e restauram e começam o sacrifício de novo. Né? E aí, nesse período, os judeus puderam de voltar com seus costumes. Então, só recapitulando aqui, com o governo babilônico e persa, né, com o governo babilônico, começou as sinagogas. Foi importante as sinagogas, por um período de Jesus. Né? Com o período persa, né, eles puderam reconstruir o templo, alguns voltaram para Jerusalém, outros ficaram por lá, então eles ficaram espalhados por toda a região. Né? Foi importante você ter judeus em todos os lugares. Com o período grego, né, surgiu a Septuaginta, que foi a tradução grega, onde todo mundo falava grego, então você tinha uma Bíblia em grego, foi extremamente importante. Né? E aí depois, nesse divídio, tanto pelo governo dos Seleucidas, e os Seleucidas, né, provocaram a revolta dos Macabeus, né? A revolta dos Macabeus surgiu de novo dentro dos judeus, aquele sentimento de nacionalismo. Né? Eu sou um judeu, né? Eu não posso aceitar essas coisas, não posso aceitar ser escravo a vida toda, não posso aceitar isso. Então essa revolta também foi importante. Né? Só que nem tudo são flores. Né? No último período já, né, 100 anos mais ou menos, 163 de Cristo até o ano 63 de Cristo, começaram conflitos internos entre os Macabeus. Eles governaram e tudo mais, mas começou a ter briga entre família, entre irmãos, para quem ia subir o trono e tudo mais. E aí o que aconteceu? Em meio a esses conflitos, Pompeu era o general de Roma, né, que tinha surgido, invade Jerusalém, Pompeu de novo, destrói o templo, impede eles de cultuarem, impede eles de servirem. E aí chegamos em Roma. E aí a gente entende por que na época de Jesus chegou e eram os romanos lá. Né? Então passou pelo Império Babilônico, o Império Grego, o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano. Esses são os 4 animais que Daniel fala. São também os 4 metais que falam da estátua. A cabeça de ouro, o prata, o quadrilho de bronze e os pés de ferro. Os pés de ferro era Roma. Você fala, os pés misturavam ferro e barro. Por quê? Porque Roma foi marcada por divisões. Né? Era duro como o ferro, mas cheio de fragilidades como o barro. Então eram peças de ferro que
se quebravam facilmente porque eram coladas no barro. Vê como é preciso, né, a visão de Daniel. E aí no período dos romanos, né, houve várias reviravoltas, momentos que eles puderam cultuar a Deus, momentos que não. Nasce Jesus. Nesse período ali dos romanos. E Jesus inicia seu ministério. E após a sua morte, né, eu sempre falo para os romanos. Por que os romanos foram importantes? Né? Estradas. Olha como Deus preparou todo o cenário para que Jesus viesse. Um período onde não tinha celular, onde não tinha WhatsApp. Um período onde não tinha carro a álcool, era só carroça. Um período onde várias tribos, vários povos falavam vários idiomas e todo mundo se entendia. Deus foi preparando tudo. Deus fez todo mundo falar o mesmo idioma. Deus criou uma fez a Bíblia traduzida para esse idioma, quando estava ali pronto já, quando surgiu os cristãos. Deus levanta Roma e um dos marcos de Roma era a tecnologia que eles tinham para construir estrada, para construir grandes cidades. As maiores cidades que surgem com Roma, as megalópolis, né? Polis é cidade em grego, então megapolis, megalópolis. Então Deus prepara todo o cenário para quando Jesus vem, naquele exato momento em que ele nasce, ele precisaria nascer naquele momento. Isso que a palavra fala, né? Que aguardou até o momento certo, né? A natureza aguarda com expectativa, né? A manifestação sobre Deus. Deus tinha um momento certo para Jesus nascer, um momento perfeito, em que a língua fosse uma, houvessem estradas para que fosse divulgado o Evangelho, houvessem judeus em todos os pontos, né? Deus espalhou os judeus por toda aquela região. Então, onde Paulo ia, onde os apóstolos iam, tinha sinagoga para os judeus, eles tinham estradas para poder ir, tinham portos que foram construídos pelos romanos, tinha uma Septuaginta feita pelos gregos. Então, assim, Deus preparou tudo. E eu estava pensando, cara, se Jesus nasce um pouco antes, será que o Evangelho chegaria a nós? Será que ele teria essa estrutura para propagar o Evangelho? Acho que não, porque Deus fez Jesus nascer no tempo certo. Talvez se Jesus nascesse depois, a oportunidade fosse tão grande que a gente não cresça, né? Mas Deus preparou o momento certo para que Jesus nascesse. Preparou todo o contexto histórico para que ele viesse. E aí, né, Paulo, o principal dos apóstolos, nesse de evangelizar, né, usa muito disso, né? Porque Paulo tem cidadania romana, quem dominava na época eram os romanos, então ele tinha direito a ir para onde ele quisesse. Ele tinha acesso a todas as cidades. Ele usava os navios, os portos que Roma tinha construído. Ele seguia nas estradas que Roma tinha construído, levando a Bíblia que os gregos tinham traduzido. Entende como Deus foi perfeito em cada um desses pontos. E os macabeus, né, que trouxeram esse sentimento de não se conformar, né, de poder se auto-identificar com o judeu, né. Então, assim, onde os judeus se encontram, né, eles têm esse sentimento forte uns pelos outros, né. Onde você vai, como eu tinha viajado e estava em São Paulo, você sabia que lá é a maior colônia de judeus do Brasil? Pois é cheio. É cheio de judeu lá. Por quê? Um veio de lá para cá e disse que era bom lugar. Só isso. Todo mundo que estava lá acreditou e veio também. Uma galera veio e começou a vir e gostar de lá. Tem cardápio, né? Os cardápios são em hebraico. Os cardápios dessa mansão. É muito bem lavanderia, tem hotel, especializado. Mas assim, nesse sentimento de união deles. E tudo isso foi importante para o surgimento de Jesus. Bom, dito tudo isso, alguém quer uma pergunta? Muita coisa, né? Vou fazer um resumo para vocês. Babilônia invadiu Judá, levou todo mundo embora. Surgiu os persas, traz todo mundo de volta, né? Melhor, quem quis ir, voltou. Né?
que aconteceu? Ficou todo mundo espalhado aí e alguns em Jerusalém. Foi embora. Depois dos persas surgiu os gregos, com o principal deles sendo Alexandre o Grande. E aí foi um período grego, né, que se espalhou o helenismo, né, a cultura grega, não só o idioma, todo mundo tem a mesma coisa. Nesse meio tempo surge a revolta dos macabeus, até que por fim surgiu o último reino, que são os romanos. Inclusive, a visão de Daniel é tão detalhista, né, que fala que os pés, né, tinham 10 dedos, e os 10 dedos são os países da Europa. Se você for contar lá, são os países que foram na cultura imperialista, né? Inglaterra, Paris, França, Itália, né? Saíram invadindo e tal, e dominaram tudo, né? Então são esses países da visão do Daniel. E é isso que ele tem para falar hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa. Vai, Claudinho. Como surgiu em Macabeu? Perdão? Como surgiu em Macabeu? Então, os macabeus, né? Eu tinha lá o pai, né? Tinha uma rua chamada Asmon, aí eu fui de Matatias era sacerdote, né? De uma região lá. O filho dele, Judas Macabeus, ele tinha 5 filhos, né? Um deles era Judas Macabeus, né? Foi general do exército Macabeus. Eles se revoltaram quando Antíoco Epifânio, porque cobravam muito imposto, não permitia que eles adorassem, queria profanar o templo, sacrificando até um pouco dentro do templo. Sabe que não pode sacrificar, né? Pouco não é puro, né? De Deus. E eles sabiam disso, pegou um pouco para sacrificar dentro do altar. Então, vendo tudo isso, esse sacerdote chamado Matatias, né, e o filho dele, Judas Macabeus, se revoltam contra esse governo. E aí eles se levantam para guerrear e travar batalha atrás de batalhas. Isso foi em 167 a.C. até 164 a.C. Então foram 3 anos dele travando guerra, até eles conseguirem conquistar de novo Judá, Jerusalém, e purificar o templo e reconstruir tudo e tudo mais. Posso perguntar? Ah, verdade. Alguém falar sobre Hanukkah? Quem? Hanukkah, Ah, Hanukkah, sim. festa das luzes, né? É uma festa judaica, né? Essa comemoração começou com Judas Macabeu. Quando ele, né, depois dessas guerras e tudo mais, ele consegue reconquistar Jerusalém, e ele vai lá purificar o templo e tudo mais, e aí ele estava cheio de mato, e aí ele tira todo o mato, estava sem utensílio nenhum, ele manda refazer todos os utensílios, né, o prato, tudo aquilo que era arca, tudo aquilo que era para adoração, né, os menorás e tudo mais, ele manda fazer tudo de novo. E aí ele faz uma festa depois daquilo, né? E essa festa foi conhecida como Hanukkah. É uma festa que até hoje os judeus comemoram todos os anos, né? Chamada de Festa das Luzes, que é o nosso Natal, né? Acontece no período ali de Natal, né? Foi uma festa que surgiu nesse período. E tem um livro dele que está na Bíblia Católica, né? Macabeus, exatamente. Entre os livros apócrifos, ou seja, os livros que não estão no caminho da Bíblia, né? Existe o primeiro e o segundo Macabeus que conta essa história. Mas por que não está na nossa Bíblia? Né? Porque, do ponto de vista histórico, é um livro ok, é um livro que dá para você ler, do ponto de vista histórico, para entender a história. Do ponto de vista eclesiástico, do ponto de vista espiritual, cristão, não é bom. Né? Ele é contraditório naquilo que a gente acredita. Né? Por isso que é um livro que não está na nossa Bíblia. Qual existe alguma diferença entre o aramaico e o hebraico? Hebraico, provavelmente. Hebraico era o idioma antigo. Né? Na época de Jesus era falado aramaico já. Poucas, por causa das invasões e tudo mais, né? Foi se abandonando o hebraico. Né? Hebraico era o povo judeu ali no começo, o aramaico era o povo caldeu. Né? Os babilônicos falavam em aramaico. Né? Então tem uma visão em Daniel que ele relata isso, né? Que ele fala que ele viu letras que ele não conseguia ler, né? Lá na parede, lá chamou Daniel, que não falava aramaico. O livro de Daniel, inclusive, é o único livro da Bíblia que é escrito em 2 idiomas, né? Que ele tem uma parte em hebraico e uma parte em aramaico. Mas é isso. O hebraico era o idioma do povo judeu, mais antigo. O aramaico, já depois de todas as invasões e tudo mais, eles abandonaram o hebraico e passou todo mundo a falar aramaico, né? Que era o idioma daquela região. Todo mundo falou
período do silêncio porque é de aceitação comum que não houve profeta nesse período. Até então, Deus, os profetas de Jeremias e Malaquias, né? Então Deus ia acabando, ia morrendo um profeta, ou antes de morrer um profeta, ia levantando o outro. Sempre, isso que a palavra fala, né? Onde não há profecia, o povo se corrompe. Né? Então, era, antes de acabar um profeta, já era a começa do outro. Então, a gente teve aqui inúmeros profetas maiores, profetas menores, né? Teve todos os profetas. Mas nesse período, não se levantou profeta nenhum. Não tinha um homem na terra que Deus tinha levantado de fato para ir falar, olha, vai lá e fala para o povo se arrepender, fala, sabe? Profetiza que vai haver instrução se eles não se arrependerem. Não havia profecia. Essa é a questão. Os livros que foram escritos, né, os apócrifos, não são aceitos, né, pelo cristianismo como pelo protestante, né, como livros inspirados por Deus. Exatamente. Entendeu? Então, era só entendido como livro histórico, mas não entendido como livro inspirado por Deus, né? Porque eles são, como eu falei, contraditórios no sentido espiritual, né? Só são corretos no sentido histórico mesmo. Aí são os livros, tem Judite, tem o livro de Segundo, Ruth, se não me engano, tem mais um pedaço de Daniel. Foram vários livros que foram escritos em períodos em que não se tem certeza, sabe, de quem escreveu, são livros confusos, mas então não foi incluso na Bíblia esses livros. Eles são usados no catolicismo, né? Alguns são usados no catolicismo. No caso, a Bíblia Católica tem acho que 7 livros lá mais que o nosso. Até que surge, né, João Batista, né? E aí é por isso que Jesus também olha para João Batista e fala, nem que nasceu de mulher, não houve profeta como ele. Porque João Batista não teve um profeta para ensinar, né? Era um Eliseu que não teve um Elias, sabe? Ele se levanta naquele período onde ninguém mais falava, e ele fala, não, Deus conta comigo, né? Ele se levanta naquele período, por isso que então Jesus olha para João Batista e entende que ele é diferente, né, dos outros profetas. Fala que ele é o maior, entre nascidos de mulher, nenhum profeta foi maior que João Batista. Por causa desse período todo, toda essa turbulência, e aí Deus levanta ele. Depois de tudo aquilo que passaram, depois de 400 anos de silêncio, Deus levanta ele. Algumas pessoas não vão carne de porco, né? Porque eu conheci um cara de gente que não vão carne de porco. Os judeus não comem, porque são considerados animais impuros, né? Para lá em Levíticos, fala a lei acerca dos animais impuros, animais de pata fendida, né? Ou alguns animais, né? Por exemplo, vaca não, né? Vaca tem a pata inteira, né? Ou tem a pata assim, aberta. Então havia vários animais que eram considerados impuros. E aí os judeus não comem até hoje. Algumas seitas, religiões que a gente tem hoje também não comem, né? Tem o mesmo motivo, continua. Mas a gente entende, por causa da visão lá de Pedro, né? Lá em Atos, que Deus fala para Pedro, olha, não torne impura porque eu purifiquei, né? Mata e come, né? Porque Pedro é aquele lençol descendo com vários animais. Então, Pedro olha aquilo, né? E olha, não, quem sou eu para comer esses animais impuros? Aí Deus fala, não torne impura porque eu purifiquei. Então, por isso que hoje a gente pode comer todos os animais sem ter esse impedimento. Dúvidas, críticas, sugestões. Agora só participando. Falei bastante coisa, né? Mas assim, vocês entenderam? Assim, não vou falar tudo, mas no contexto geral, vocês entenderam que aconteceu muita coisa nesse período, né? Porque a gente não tem ciência do que aconteceu. Mas aconteceu muita coisa. E foi importante para a igreja primitiva. Né? Foi importante para o começo da igreja, importante para o ministério de Jesus e para os apóstolos, né, que estavam espalhando o evangelho. Então precisava de tudo aquilo. E como Deus preparou, né? Como se fosse uma peça mesmo, preparou todo o cenário, tudo para quando ele chegasse, então, olha, vocês podem, né? Se fosse um tempo diferente daqueles, não sei se eles seriam tanto êxito, né? Como tiveram. Quando você está dentro do contexto aí, passar para a igreja, para ter um entendimento, o que é verdadeiramente um animal impuro? Até onde eu tenho entendimento, a Bíblia Deus não diz o motivo por que esse animal é impuro. Essa quer dizer, né? Por que o porco é impuro? É isso, para dizer as
a Bíblia vai dando características dos animais impuros. O animal está ofendido, ele já fala dos animais, ó, animal que é assim, animal que é assado, não vou lembrar de cabeça. Mas ele classifica os animais como impuros. Agora, por que esses animais são impuros? Eu estava perguntando a Deus, né? Por que esses animais são impuros? E aí eu tive, vou falar com a revelação, tá? Foi um entendimento meu mesmo, assim. Eu fiquei pensando, falei, mas já pensou? Até hoje, se a gente for comer carne de porco, todo mundo tem o maior cuidado, vai fermentar, passar. Imagina aquele povo no meio do deserto, sem ter água encanada, pegar água de porco, a chance de pegar uma doença, de pegar um negócio que acabar com todo mundo. Então eu acho que Deus separa animais que é mais sujos, animais que poderiam trazer alguma doença, animais, sabe, nesse sentido. Por isso que é isso que eu entendi quando eu fiquei lendo assim. Porque quando você vê os animais que são puros, são animais que são um pouco mais limpos, né? Tem animal um pouco mais da lama, negócio de comer carniça, negócio de comer coisa, né? Então sabe que vaca vai comer capim, né? Não come porcaria, né? Então eu tenho entendimento também sobre isso. Né? Teve uma ministração uma vez a igreja adventista que eles não comem, né? O pastor estava falando que Deus estava tipo como sendo um nutricionista naquela época para o povo, orientando por conta do povo, né? Da lama, de tudo isso que você falou, né? Então, Deus como um nutricionista cuidando do povo. Exatamente. Como Deus era rei, né? Deus era uma teocracia, né? Então Deus cuidou de todos os aspectos da vida dos judeus, né? Tanto do aspecto político, do aspecto social. Então, assim, Deus fala como é que eles vão lidar com a política, Deus fala como é que eles vão lidar com a economia. Como é que eu vou fazer para vender? Eu posso prestar dinheiro a Deus? Deus até isso responde. Então eles também tratavam das questões físicas, né? Olha, a mulher quando estiver menstruando, se afasta. Por quê? Sangue está ali vulnerável, né? Pode se contaminar com doença, pode contaminar alguém, né? E coisas. A pessoa está com lepra era capaz de acabar com todo o corpo. A pessoa está com lepra, ela se afasta, vai para fora do arraial, se purifica, vê se passa, né? Vê se é curado e tudo mais. Então, assim, havia um todo cuidado, não só espiritual, como político, financeiro e pessoal também, né? De saúde, de higiene e tudo mais. Imagine hoje, se as mulheres, né, nós mulheres, trabalhassem e no tempo menstrual não fosse trabalhar. Quanta empresa não ia ficar sem produzir? Mas Deus. Não, né? Mas a mulher, né? Hoje a gente tem mais acesso à higiene. Hoje já não, né? Apesar de que ainda tem muita mulher que sofre, né? Com muitas regiões e tudo mais, né? Com essa questão de menstruação e por não ter higiene morrem, né? Por falta de absorvente. Não, você estava falando sobre a questão da preparação, né? De Jesus ter nascido no momento certo e tudo coincidir para que o evangelho se expandisse mais rápido. Se você for parar para pensar, o ministério de Jesus só durou 3 anos. É muito rápido. Então, se as coisas não tivessem totalmente alinhadas, a palavra ia se expandir tão rápido. Exatamente. A gente falou perfeito, né? O ministério de Jesus durou 3 anos. Como é que um homem que fala, né, durante 3 anos e forma ali 12 discípulos, né? E alguns outros ali, mas enfim. No século da coisa formou 12, né? E esses 12 conseguem espalhar essa palavra por todo mundo. A história fala, se não me engano, são em 20 anos a palavra tem sido pregada em toda a Europa, até parte da Ásia, da Ásia lá em cima, até o Egito lá embaixo. Todo mundo ali já tinha ouvido falar sobre Jesus ou visto algo sobre todas as cidades, você sabe, com 20 anos. Né? Coisa que assim, você para pensar que naquela época de Jesus, para você chegar na cidade, você levava meses, né? Era meses para você conseguir, né, sair daqui para ir em Santana, por exemplo. Tá? Era coisa de semanas. E eu andava hoje, andava o dia todo, cansava, sempre parava, tinha que montar barraca, ficava ali dormindo. No outro dia, eu levantava tudo, ia de novo, andava mais um pouco, né? Entrava na estrebaria, ficava ali, depois andava. Enfim, isso era coisa de semanas, meses. Agora pensa, né? Você não tem essa estrutura, né? Que fala, tem um barco para me levar de uma cidade até outra, eu tenho que ir andando. Né? Será que ele conseguiria chegar a todos os lugares que ele precisava chegar? Porque nós somos aqui, né? Nós já passamos em período de carro e meus pais, né? Botaram a gente dentro no cavalo e ia por dentro do mato dentro, né? E
Imagina. E imagina naquela época, né, que era muito pior ainda, né? Eu nunca fiz cadeia aí, né? Então é isso. Carro, né? Era dentro do animal, de um conjunto, de um lado de outro, e um mais velho era nosso irmão mais velho, que é o nojento, né? Que ia montando e guiando a gente, e meu pai em outro, e eu não Tinha até um ditado, você já ouviu falar, né? Todas as estradas levam a Roma, né? Você já ouviu falar desse ditado? Surgiu por conta disso, né? Das estradas romanas, né? Porque realmente todas as estradas que construíram levavam para o centro da cidade, né? Que é até o Império Romano. Nas próximas aulas você vai, se você já botar o quadro aqui, vai ficar melhor para acompanhar, a gente vai escrevendo as coisas e tudo mais. Mas vocês não aprenderam alguma coisa que não gostaram. E é isso. Amém. Glória a Deus.